Amazônia sempre foi retratada como o coração pulsante do mistério na Terra, um território vasto, coberto por florestas densas e rios intermináveis que parecem esconder mais segredos do que revelam. Desde os primeiros exploradores europeus até os moradores que ainda hoje vivem em comunidades ribeirinhas, todos têm histórias a contar. Encontros estranhos, sons inexplicáveis e criaturas que ninguém consegue descrever com precisão. Por mais que a ciência já tenha registrado milhares de espécies, há uma sensação constante de que aquilo que conhecemos é apenas a ponta de um iceberg verde, uma fração mínima diante do desconhecido. Essa floresta não é apenas um cenário natural. Ela é um palco vivo onde a linha entre lenda e realidade parece se confundir. E é justamente nessa fronteira nebulosa que surgem os relatos de seres que a ciência ainda não explicou. Criaturas tão fantásticas que poderiam estar em livros de mitologia, mas que aparecem em testemunhos de pessoas comuns. Pescadores, viajantes e até pesquisadores que juram ter visto algo além do esperado. O que torna tudo ainda mais fascinante é que, em meio ao caos de sons, sombras e histórias que atravessam gerações, nunca sabemos ao certo se estamos diante de um exagero popular ou de uma descoberta à espera do momento certo para ser revelada. A Amazônia é como um universo paralelo dentro do nosso próprio planeta. São milhões de hectares de mata fechada, onde a luz do sol mal toca o chão, e onde cada som pode ser tanto um aviso quanto um convite ao desconhecido. O vento entre as árvores se mistura ao rugido de animais, ao bater de asas noturnas e aos ecos de insetos que parecem maiores do que deveriam ser. É nesse ambiente sufocante, ao mesmo tempo belo e ameaçador, que surgem os relatos de criaturas misteriosas. Para quem nunca esteve ali, pode soar como imaginação fértil ou exagero, mas para os que vivem diariamente nesse cenário, essas histórias fazem parte da rotina, passadas de geração em geração, como advertências e testemunhos. A floresta não apenas abriga uma biodiversidade impressionante, mas também esconde segredos que nem a ciência conseguiu decifrar. Pesquisadores concordam que grande parte da fauna e flora amazônica ainda é desconhecida, e muitos acreditam que novas espécies continuam sendo descobertas a cada expedição. Isso significa que, por trás de cada som estranho ou sombra inesperada, pode realmente existir algo além do que os olhos humanos estão acostumados a ver. É como se a Amazônia fosse um livro gigantesco, do qual só lemos algumas páginas, enquanto o restante segue trancado, aguardando o leitor certo para revelar seus segredos. Entre os relatos mais intrigantes da Amazônia estão os que envolvem peixes de proporções assustadoras. Ribeirinhos falam de criaturas aquáticas tão grandes que seriam capazes de virar pequenas embarcações, surgindo repentinamente das águas turvas e sumindo antes que alguém pudesse registrar sua presença. Alguns descrevem escamas tão largas quanto a palma de uma mão, refletindo a luz da lua como espelhos naturais, enquanto outros juram ter visto olhos enormes brilhando sob a superfície do rio, como faróis sinistros em plena escuridão. A ciência, claro, já reconhece espécies impressionantes como o pirarucu, que pode ultrapassar 2 metros, ou a piranha preta, conhecida pela força de sua mordida. Mas os testemunhos que se multiplicam ao longo dos anos parecem ir além dessas explicações. Muitos afirmam que há algo maior, mais antigo e mais desconhecido vivendo nas profundezas, em regiões onde a luz nunca chega e o acesso humano é quase impossível. Nessas águas, onde até mergulhadores experientes hesitam em explorar, a imaginação ganha força, mas também cresce a dúvida. Seriam apenas histórias para assustar crianças ou fragmentos de uma verdade que ainda não foi totalmente revelada? O fato é que, em meio à vastidão da Amazônia, a cada onda que se forma ou silêncio repentino no rio, permanece a sensação de que algo está observando, escondido bem debaixo da superfície. Se os rios escondem mistérios, a floresta não fica atrás. Entre as histórias mais assustadoras contadas por moradores e exploradores, está a da chamada Cobra Grande, uma serpente colossal que, segundo os relatos, poderia medir mais de 10 metros de comprimento. As descrições são variadas. Alguns falam de um animal capaz de engolir uma vaca inteira. Outros mencionam marcas no solo da mata que pareceriam rastros de algo inimaginavelmente pesado deslizando entre as árvores.
Há quem diga que essas serpentes habitam regiões isoladas, próximas a igarapés pouco explorados, e que se mostram apenas quando são incomodadas. Do ponto de vista científico, temos a sucuri, também chamada de anaconda, que realmente pode atingir dimensões impressionantes e já foi registrada com mais de 8 metros de comprimento. Mas para os ribeirinhos, a sucuri é apenas uma versão menor do que realmente se esconde na mata. Os relatos de encontros com cobras descomunais continuam a se multiplicar, e embora não haja registros oficiais que comprovem essas proporções lendárias, o medo persiste. A cada vez que uma árvore cai sozinha na escuridão ou que o som de algo pesado se movimenta sob a água, a imaginação corre solta. Seria apenas a natureza em movimento ou o rastro da criatura que nunca foi fotografada, mas que habita os pesadelos. E as conversas à beira do rio? Quando a noite cai na Amazônia, o ambiente muda completamente. Sons estranhos começam a ecoar entre as árvores e, muitas vezes, os moradores relatam ouvir gritos, assobios e até lamentos que não parecem vir de nenhuma criatura conhecida. Entre esses mistérios, destacam-se as chamadas aves fantasmagóricas, pássaros que surgem apenas na escuridão e cuja presença é mais sentida do que vista. Alguns descrevem olhos luminosos espreitando no alto das árvores, enquanto outros juram que ouviram cantos que lembram vozes humanas, capazes de arrepiar até os mais corajosos. A ciência já identificou algumas espécies noturnas que habitam a região, como o bacurau e a coruja pintada, aves de hábitos discretos e sons incomuns. Porém, os relatos dos ribeirinhos vão além, descrevendo criaturas que não constam em nenhum livro de biologia. Em muitas comunidades, esses sons noturnos são vistos como presságios, sinais de que algo ruim está para acontecer ou de que espíritos antigos ainda vagam pela floresta. Essa mistura entre a natureza e o sobrenatural alimenta um imaginário coletivo que faz da Amazônia um lugar ainda mais enigmático. Para quem nunca ouviu de perto pode parecer exagero, mas para quem já esteve em uma noite silenciosa na selva, basta um único canto estranho vindo da escuridão para que o coração dispare e a mente comece a questionar se estamos realmente sozinhos na mata. Entre as lendas mais intrigantes da Amazônia estão aquelas que falam de figuras humanoides vivendo em áreas isoladas da floresta. Exploradores antigos e moradores locais relatam encontros com criaturas que caminham eretas como humanos, mas apresentam características estranhas: corpos cobertos de pelos, garras afiadas e um odor tão forte que seria impossível confundir com qualquer animal conhecido. Esse mito ganhou força com a figura do Mapinguari, um ser lendário que, segundo a tradição, seria um guardião da floresta. As descrições incluem um único olho no meio da testa ou uma boca no abdômen. Detalhes que misturam o folclore ao medo coletivo daquilo que espreita na mata fechada. Ainda que a ciência classifique essas histórias como mitos, o número de relatos não para de crescer. Muitos viajantes afirmam ter escutado rugidos estranhos vindos do coração da floresta ou encontrado pegadas enormes em regiões pantanosas, incompatíveis com as de qualquer animal catalogado. Em alguns casos, caçadores abandonaram suas jornadas após se depararem com rastros e marcas nas árvores, como se algo muito maior e mais forte tivesse passado por ali. Para os povos tradicionais, não se trata de invenção, mas de um lembrete de que a floresta tem seus próprios guardiões e de que há fronteiras que não devem ser ultrapassadas. Verdade ou mito, essas histórias continuam a alimentar a sensação de que a Amazônia esconde segredos que estão além da compreensão humana. Se para muitos as cobras e os peixes monstruosos já são suficientes para causar arrepios, os relatos de insetos gigantes na Amazônia acrescentam uma nova camada ao mistério. Há histórias de libélulas do tamanho de um braço humano, besouros que poderiam quebrar madeira com suas mandíbulas e aranhas tão grandes que, segundo alguns moradores, seriam capazes de carregar pequenos animais. Para quem vive na região, esses relatos não são apenas exageros. Muitos afirmam já ter visto, mesmo que por poucos segundos, criaturas que ultrapassam o tamanho esperado de qualquer inseto conhecido. Do ponto de vista científico, a Amazônia já abriga uma das maiores variedades de insetos do mundo. Besouros Titan, por exemplo, podem ultrapassar 16 centímetros.
e há borboletas com asas tão largas quanto um prato. Mas as descrições de insetos muito além desse tamanho desafiam o que se sabe sobre biologia. Alguns estudiosos explicam que, em um ambiente tão úmido e rico em oxigênio como a floresta, seria possível que certas espécies alcançassem proporções incomuns. Porém, até hoje não há provas concretas que sustentem os relatos mais extremos. O que permanece é o suspense. Cada som de asas na noite, cada sombra que se move rápido demais, alimenta a sensação de que a selva ainda guarda criaturas dignas de uma ficção científica. Para os habitantes locais, o mistério não está em acreditar ou não, mas em respeitar o espaço desses seres, visíveis ou invisíveis, que dividem a floresta com eles. Na Amazônia, a linha que separa mito e realidade sempre foi muito tênue. Muitas das histórias que parecem impossíveis ganham força justamente porque nascem da experiência direta das comunidades que convivem diariamente com a floresta. Para os povos locais, não há dúvida de que as criaturas existem. Já para os cientistas, a ausência de provas concretas mantém tudo no campo das lendas. Mas, quando olhamos com mais atenção, percebemos que o folclore pode guardar pistas valiosas. Muitos animais que hoje conhecemos foram, em algum momento, considerados seres fantásticos. A anta, por exemplo, já foi descrita em relatos antigos como um monstro de hábitos noturnos. E a onça-pintada, com sua força e silêncio, era tratada como espírito guardião antes de ser estudada pela zoologia. Essa sobreposição entre crença e biologia mostra que, muitas vezes, o desconhecido apenas aguarda ser decifrado. A cada expedição, pesquisadores encontram novas espécies de plantas, insetos, anfíbios e até mamíferos que nunca haviam sido catalogados. Isso reforça a ideia de que as lendas locais podem ser interpretações de encontros reais com animais ainda não estudados. Assim, o que para uns é superstição, para outros pode ser a ponta de uma nova descoberta científica. A floresta, com sua vastidão e dificuldade de acesso, ainda guarda territórios praticamente virgens, e é lá que o mito e a ciência se encontram, alimentando o mistério que mantém a Amazônia como um dos lugares mais enigmáticos do mundo. Ao longo da história, muitos animais considerados comuns hoje já foram tratados como lendas. O gorila, por exemplo, era visto como uma criatura mitológica pelos europeus até o século XIX. O ornitorrinco foi tido como fraude quando descrito pela primeira vez. E o okapi, conhecido como a girafa da selva, só deixou de ser mito. Africano, quando finalmente foi estudado por cientistas. Isso nos lembra que aquilo que chamamos de impossível hoje pode ser apenas uma questão de tempo e de investigação. A Amazônia, com sua imensidão ainda pouco explorada, pode estar repleta de casos semelhantes, onde lendas locais guardam verdades biológicas que ainda não tivemos condições de comprovar. A ciência depende de provas, de registros e de experimentos. Mas em um território tão vasto e de difícil acesso, é natural que ainda haja lacunas. E é justamente nessas brechas que o mistério ganha vida. Cada novo relato de uma criatura estranha pode ser encarado como uma pista, como um fragmento de uma descoberta que ainda não chegou ao laboratório. E isso mantém viva a curiosidade, o medo e, ao mesmo tempo, a esperança de que grandes revelações ainda estejam por vir. Afinal, a própria essência da ciência é investigar o desconhecido. E não há lugar mais fértil para o desconhecido do que a floresta amazônica. Ao longo dessa jornada, exploramos alguns dos relatos mais enigmáticos que cercam a Amazônia. Peixes monstruosos que desafiam as águas profundas. Serpentes descomunais que parecem saídas de mitos antigos. Aves noturnas que arrepiam até os mais corajosos. Humanoides que dividem a fronteira entre folclore e realidade. E insetos que desafiam as proporções naturais. Vimos também como a linha entre lenda e ciência é muito mais tênue do que parece, já que muitas criaturas hoje reconhecidas foram, um dia, tratadas como simples histórias de medo ou invenções populares. E é nesse ponto que a Amazônia continua fascinando. Ela nos lembra de que o mundo ainda guarda mistérios e que nem tudo está escrito nos livros. Talvez nunca saibamos se todas essas criaturas realmente existem, mas o simples fato de serem contadas, geração após geração,
já é suficiente para manter viva a sensação de que ainda há muito a ser descoberto. Afinal, o desconhecido não é apenas uma ameaça, é também um convite à curiosidade e à imaginação. Agora, fica a pergunta para você: acredita que esses relatos são apenas lendas que ganharam força com o tempo, ou que a floresta amazônica ainda guarda segredos que a ciência não conseguiu desvendar? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe esse vídeo com quem adora mistérios e não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais histórias que exploram o lado oculto do nosso mundo.